Boa tarde, doutor Roger da Almeida. Boa tarde, doutor Ivo. Boa tarde. Muito obrigado. Para quem já está a nos acompanhar, hoje, como já anunciamos durante a semana, vamos falar dos crimes cometidos no exercício de funções públicas e em prejuízo de funções públicas. Nosso convidado, o Dr. Roger da Almeida, é docente e advogado. Doutor, se calhar muita gente está a se questionar, mas crimes cometidos no exercício de funções públicas, até aí tudo bem. Mas, e em prejuízo de funções públicas, o que é isso? Devem as pessoas estarem a se questionar. Doutor, faça-nos ainda um enquadramento dos crimes cometidos no exercício de funções públicas e em prejuízo de funções públicas. Gostaria aqui de reiterar as minhas saudações sigilosas à equipa do Tudo em Prol da Sociedade, em especial ao Dr. Ivo, que gentilmente me formulou este convite e eu não tinha mesmo como negar. Exato. Para dizer que a apresentação já foi feita, vamos abordar um tema, um capítulo que vem inserido no novo Código Penal, atendendo a esta nova Angola que renasce nos pilares de direito e da justiça. O nosso Código Penal tem sido objeto de avaliação, não só pelos operadores de justiça, pelos analistas, os fazedores de opinião, e hoje aqui, em questão, não estaremos alheios. Falaremos sobre os crimes cometidos no exercício de funções públicas e em prejuízos de funções públicas. Doutor Ivo, esses tipos de crimes vêm consagrados no nosso Código Penal novo, né? No nosso código que está numa fase embrionária, se assim posso dizer. Traz consigo 19 artigos desse capítulo 4, que isto é, desde o 357 até ao 376. Sendo assim, compete-nos dizer que, maioritariamente, desses artigos, desses crimes, advém da Lei 3/14, de 10 de fevereiro, que é a Lei das infrações subjacentes aos crimes, aos branqueamentos de capitais. Aos crimes subjacentes ao branqueamento de capitais. Doutor Ivo, para dizer também que esses artigos, ou este capítulo do Código Penal que trata dos crimes cometidos no exercício de funções públicas e em prejuízos de funções públicas, tenham um elo de ligação, ou seja, tenham um denominador comum, que é a apropriação ilegítima ou ilegal de vantagem pelo exercício anormal de funções por quem e por lei teria a obrigação de prestá-lo com isenção, com legalidade, com imparcialidade. Quer dizer que é um capítulo específico, trata só simplesmente dos crimes cometidos no exercício de funções públicas e em prejuízo do Estado. Em prejuízo do Estado, por quê? Como bem nós sabemos que a justiça é um monopólio do Estado, e o Estado, sendo uma pessoa politicamente organizada, ou uma pessoa de bem, como dizia Albert Einstein, tem um interesse direto e imediato naquilo que é o erário público, naquilo que é o bem público. E este artigo vem delimitar, vem especificar cada um destes artigos, cada um destes crimes, as suas molduras penais, as suas consequências, os seus agentes, os objetos, os seus tipos objetivo e subjetivo. De uma forma sintética, o elo de ligação deles, o que têm de comum é mesmo a apropriação ilegal, a apropriação ilegítima a quem ou pelo sujeito que tem a obrigação de prestar com isenção, com legalidade. Doutor, Sim, doutor. Sendo assim, vamos fazer aqui uma introdução. Estamos a ser acompanhados não só por juristas, mas também por especialistas de outras matérias. Acho que é o termo corrente para o efeito. Exatamente. Então, seria deselegante a gente abordar esse tema sem especificarmos aqui, então, o que é um crime e o que é exercício de funções públicas. É muito bom que a gente, antes de entrarmos no brilho da questão, antes de entrarmos no âmago do tema, deixarmos aqui bem claro aos ouvintes, então, o que é isso de crime? Será que o AMI deve de 100 anos ou 200 estaremos diante de um crime? O crime será toda ação típica, ilícita e culposa, ou seja, não tem uma definição unânime ou uniforme.
mas poderemos falar de um comportamento lesivo às salvaguardas dos bens do Estado. O crime também tem como um dos princípios basilares, que é a tipicidade, ou seja, o que não tiver previsto na lei penal considerar-se-á tudo menos crime, ou seja, existe o princípio latinado, nulo crime sine lege, só poderá ser qualificado como crime uma conduta quando esteja previsto previamente na lei penal. Neste caso, no nosso Código Penal, que é unitário, o Código de 1886 era um pouquinho esparso, trazia demais legislações avulsas, mas esse novo Código, doutor Ivo, é bastante unitário. Então, o que será funções públicas? Funções públicas diz respeito a um conjunto de atribuições que podem ser desempenhadas por agentes públicos, por pessoas que estejam ligadas com a administração central e local, como disse, numa linguagem terra-a-terra. Há uma pessoa que presta serviço ao Estado, que tenha um vínculo com o Estado. Yeah. Então, doutor, eu penso assim, fizemos uma breve introdução daquilo que a gente vai aqui abordar, demos o conceito de crime, de funções públicas. Dizia eu aqui que este capítulo contém 19 artigos, seu denominador comum. Se não for uma inconveniência, então podemos começar aqui a refletir o primeiro crime que este capítulo mesmo nos traz, doutor Ivo. Podemos avançar? Exatamente, doutor, podemos avançar. Tá, muito bem. Este capítulo, o capítulo 4º, tem como título Crimes cometidos no exercício de funções públicas e em prejuízos do Estado. Deixar aqui bem claro que é um crime, o que são funções públicas e quando é que o Estado sente-se prejudicado, não é quando lesam. Temos como primeiro crime recebimento indevido de vantagens. Exato. Vamos fazer aqui a leitura. Este mesmo artigo estatui que o funcionário público que no exercício das suas funções ou por causa delas, por si ou por interposta pessoa, com seu consentimento e ratificação, solicitar ou aceitar para si ou para terceiro vantagens patrimonial ou não patrimonial que não lhe seja devida é punido com a pena de prisão de 1 a 5 anos. Depois vem o número 2, que não foge muita regra, e o número 3, que é uma exceção deste artigo. Vamos lá deixar claro este artigo. Esta norma, doutor Ivo, ou este dispositivo, pune o ato de solicitar. Doutor. Doutor Roger. Doutor Roger, não sei se consegue me ouvir, doutor. Estamos a ouvi-lo com cortes. Ou aceitação. Doutor. Nós estamos a ouvir com corte, doutor Roger. Doutor Roger, estamos a ouvi-lo com corte. Ok. Pronto, mas agora estamos em condições. Antes de dar uma explicação, aqui o doutor Sema diz que tem que dizer o artigo. Pronto. O doutor diz que... Mas não faz menção ao número do artigo que pune exatamente o recebimento indevido de vantagens. Tá bom. Acredito que estejam a me ouvir ou estavam a ouvir com alguma deficiência, porque estou a fazer a live no computador, onde estava até uma certa dificuldade, razão pela qual a imagem está chegando assim no destinatário e o som, mas vamos empreender esforço para que eu seja mais audível. Exatamente. Sim, o recebimento de vantagem vem estatuído no artigo 357. Exatamente. O artigo 357. Neste dispositivo, pune-se o ato de solicitação ou aceitação de uma promessa de vantagem que se pode mostrar suscetível de criar um clima
de permeabilidade favorável à pretensão do agente. Como poderemos explicar isso aqui, doutor Ivo? Eu gosto de jogar com um exemplo bastante claro. Suponhamos, doutor, sim, doutor, que o doutor esteja no teu ofício, no teu lugar de trabalho, e no mesmo dia, os agentes da aviação em trânsito lhes foi incumbido uma missão de fiscalizarem as viaturas se encontram minimamente, ou seja, legalizadas, se têm a carta de condução, entre tudo daqui, ou seja, toda a documentação. E o doutor, ao regressar, encontra os polícias ou agente de trânsito, o mesmo intercepta-o. E ao interceptar-te, sem mais alguma conversa, o doutor, em função de um concerto, entrega-lhe um envelope contido um valor. Aí estaríamos mediante a um recebimento de vantagem, a um recebimento ilegal de vantagem. Por quê? Porque o agente, ao aceitar esta vantagem, a sua consciência fica condicionada na medida que ele não vai cumprir com objetividade necessária sobre a missão que lhe incumbiu. Quer dizer, ele fica com uma consciência moral pesada, fica corrompido moralmente, que efetivamente poderá facilitar o doutor Ivo. Daí o recebimento ilegal de vantagem. E diz aqui também, exato, aceitar para seu parecer vantagem ou não vantagem, que não lhe seja devida. Por que não ele é devida? Porque não há um dever obrigacional para que o doutor Ivo efetue ou entregue valor ao agente de trânsito. Não sei se me passa a perceber. Quer dizer, que esta entrega é indevida e a partir do momento que o mesmo receba, é claramente que ele não vai agir com isenção, com imparcialidade. Daí a ratio, o sentido, os elementos do tipo objetivo deste mesmo crime, que é o recebimento ilegal de vantagem. Ou num exemplo, ou numa perspectiva mais simplista, a chamada gasosa, poderemos enquadrar no recebimento ilegal de vantagem. E tem uma pena abstrata de 1 a 5 anos. E vem aqui o número 3, doutor Ivo, que diz que excluem-se dos números anteriores as condutas socialmente adequadas e conforme aos usos e costumes. O que é que isso quer dizer? Exato. Se o funcionário, os transitores vão passar mal comigo, doutor, nesse exemplo. Tá bom, doutor. Se o trânsito, no exercício das suas funções, lhe for entregue uma vantagem que não é conforme aos usos, aos costumes, por exemplo, se ele no exercício das suas funções eu entregá-lo uma prenda em função do seu dia natalício, em função, estamos mediante uma passagem de ano, de um Natal, comemorou mais um ano de vida, é claramente que isso aí não enquadra-se no recebimento ilegal de vantagem, porque isto traduz-se-á num bem ou numa entrega que vai de acordo aos usos e costumes, porque enquadra-se mesmo na respectiva data e natureza. Mas agora, se não for uma entrega ou um recebimento em função desse número 3 de usos e costumes aceitável, estaríamos com os tipos objetivo e subjetivo deste crime bem preenchido. Exato. Daí, doutor Ivo, dizendo que o recebimento ilegal de vantagem, ou comumente poderemos dar aqui o exemplo da chamada gasosa, né? Corrompe a moralidade, vai corromper a moralidade, faça com que o agente público, o funcionário público não atue com isenção, com a objetividade necessária. Exato. E se for, então, poderemos aqui agora caminhar para um outro artigo, que é o 358, que fala da corrupção ativa e corrupção passiva. Artigo 358. Exato. Quer dizer, o doutor estaria já a fazer a abordagem do 358 e o 359. Quer dizer... Exatamente, doutor. Exatamente. Exato. Antes de entrarmos aqui também
nesse tipo de crime, gostaríamos aqui de dar um conceito de o que é isso de corrupção. Corrupção surge do latim corruptione, quer dizer romper, infringir com o que está correto ou com a lei. E face a essa nossa Angola, a corrupção tem sido um dos maiores vícios que tem inviabilizado o desenvolvimento econômico do país, tanto quanto faz parte do programa do Executivo, né, o combate à corrupção e à impunidade. E já ouvimos muitas vezes também a falarmos de corrupção. É romper, né? É infringir com uma legalidade. Estaríamos a corromper. Muito bem. Doutor, sem mais perda de tempo, a corrupção é um ilícito penal que vem consagrado no nosso artigo 358, né? 358 e 359 do nosso Código Penal. Traz com ele dois sujeitos, que é o corruptor e o corrompido. Quem será o corruptor? O corruptor é claramente o sujeito ativo. O corrompido é o sujeito passivo. E poderemos aqui dizer que existe dois tipos de corrupção, que é a corrupção ativa e a corrupção passiva. Aquele que entrega e aquele que o recebe. Nas mesmas estariam a cair no âmbito da corrupção. Mas vamos aqui detalhar parte por parte. A corrupção ativa consiste no ato de oferecer uma vantagem qualquer, ou qualquer tipo de benefício ou de vantagem, ou satisfação de vontade que venha afetar a moralidade da administração pública. Por exemplo, mediante numa operação stop, o agente de trânsito me intercepta, né? Ou me intercepta e ela diz, doutor Roger, eu gostaria de ver a tua carta de condução. Eu digo, doutor, senhor agente, eu não tenho carta, mas eu tenho aqui 5 mil kwanza, facilita-me só para me transitar, para mim ir em casa. Quem é que cometeu aí o crime de corrupção? Claramente que é o corruptor, que é o sujeito ativo, eu é que fiz a entrega. Bastante diferente da corrupção passiva. A corrupção passiva vai se traduzir no funcionário público que solicita, que exige ou peticiona uma vantagem em troca de favor para facilitar ou um serviço público ou para facilitar qualquer circunstância naquele momento. E eu vou dar um exemplo. Está mesmo aqui, aquele processo já transitou em julgado. Poderíamos dar mesmo esse exemplo. Eu acho que não teria nenhuma anomalia. Um exemplo que eu tenho, um exemplo bastante prático é de um processo que eu segui, já transitei em julgado, razão pela qual eu falo, já não enquadra-se aqui nem no segredo de justiça, nem no segredo profissional, porque também não vou mencionar o nome da pessoa. O guarda fronteiriço, o guarda fronteiriço, atendendo essa fase pandêmica, as fronteiras encontram-se fechadas, mas o guarda fronteiriço que facilita a passagem de um cidadão por ter prometido uma vantagem, um dinheiro, uma promessa futura, a entrega de qualquer bem e deixa-o entrar na República da Namíbia, estará a cometer o crime de corrupção passiva, porque ele recebeu. A corrupção passiva cai no âmbito da aceitação. O que diferencia a ativa e a passiva é que na ativa consiste na entrega e a passiva consubstancia-se no recebimento dessa vantagem, no recebimento... Ou seja, doutor, é possível, no mesmo ato, acontecer os dois tipos de crime? Exato, doutor. Gostei desta. Já deparei com várias situações desta. É possível. É possível em que sentido, doutor? Estivemos diante de dois sujeitos, né? Exato. Por exemplo, um professor e um agente da Polícia Nacional. Exato. Neste caso, o professor, o agente da Polícia Nacional tem o seu filho que é aluno do professor.
e o seu filho, né, encontra-se com algumas anomalias de aprendizagem e chega no professor, professor Arthur, professor YH, eu gostaria só que o meu estudante, o meu filho transitasse atendendo a sua idade, isso já não compensa, mas toma isto aqui, dá-lhe uma vantagem. O polícia estará a cometer o crime de corrupção ativa e o professor estaria automaticamente a cometer o crime de corrupção passiva. Daí que muitos, principalmente os desconhecedores da matéria, só pensam que a corrupção traduz-se no também em função do exercício do serviço público ou de uma vantagem que não lhe é devida, também enquadra-se e cai no âmbito do crime de corrupção ativa. É bem possível. Tá bom. Sim. Exato. Doutor, imaginemos que, pronto, sim, dava aqui o exemplo do professor e o agente da Polícia Nacional. Imaginemos que o agente da Polícia Nacional está com dinheiro à disposição, quer dizer, alicia o professor no sentido de obter a tal vantagem, que é a transição do seu educando, mas o professor não recebe esta vantagem. Estaremos diante apenas de uma corrupção ativa, ou em que momento é que se pode considerar que houve uma tentativa de corrupção ativa? Muito bem, doutor. Se o professor negar a vantagem a este pedido, pois não? Exatamente. Muito bem. Doutor, neste caso aqui, poderíamos dizer que estaríamos diante de uma tentativa, mas a tentativa também tem os seus pressupostos, né? É quando o ato inicia e não consuma-se por elementos externos, mas também a lei dá aquela possibilidade que o sujeito que tiver a receber, se denunciar o crime, tem um prazo de 90 dias, calma, deixa eu me consultar aqui. Exato. Isso, exatamente. Ou aqui mesmo no abrigo do número 6 deste mesmo artigo, diz que se o agente dispensado da pena, sempre que retirar a promessa, recusar o oferecimento da vantagem ou solicitar a sua restituição antes do facto, ele fica dispensado da pena. Quer dizer, esta negação ou a restituição de que o mesmo tiver recebido isenta-o da pena. Ou seja, poderá servir aqui de uma atenuante, já que as atenuantes não têm um caráter taxativo, né? Não são aquelas que estão consagradas no código. Então, isenta-o da pena esta restituição, esta negação, doutor. Ok, doutor. Tá percebido. Sim, doutor. Podemos Sim. dar. Mas antes de avançar para outro tipo de crime. Não, mas vamos avançar. Há uma questão que é colocada pelo doutor Aldemiro Quintas, mas vamos para essa questão depois do doutor abordar os dois tipos de crime a seguir. Provavelmente durante essa abordagem até essa questão já estaria ultrapassada. Exato. Tá bom. Doutor, temos aqui também, ao abrigo, ao agasalho do artigo 360, corrupção ativa de magistrados ou árbitros. Exato. E corrupção passiva de magistrados ou árbitros, nos termos do artigo 361. Temos aqui muito bem o conceito de corrupção e então seria muito benéfico a conceitualizarmos aqui então o que é um magistrado, o que é um árbitro, antes de definir, entrarmos no brilho do mérito desta questão. Exatamente. Sim, os magistrados são funcionários do Poder Judiciário investido de autoridade, né? Isso que eu tenho dito, os conceitos são subjetivos, mas são funcionários judiciários com poderes de autoridade. E as magistraturas encontram subdividida em magistratura do Ministério Público, que é atendida ou subdividida pelos procuradores, né, os procuradores gerais da República e os subprocuradores gerais, que encontram-se junto ao SIC, e os magistrados judiciais, que é comumente conhecido como os juízes, nesse caso.
Exatamente. Então, o que será árbitro? Os árbitros são os sujeitos ou as partes que os envolvidos num litígio, num conflito, escolhem para a resolução de conflito. Ou seja, os árbitros não têm poder judiciário, são sujeitos que resolvem conflito entre os seus constituintes, né, entre os seus consulentes, de uma forma extrajudicial. Já que no CUNEN não temos um centro de resolução de conflito extrajudicial, mas em Luanda parece que já tem o CREL, eu acho, passou-me pela mente. Exatamente. Sim, são os árbitros, aquele sujeito que resolve os conflitos extrajudicial escolhidos pela parte. E o nosso Código Penal não deixou alheio os magistrados, mas me parecia que os magistrados eram intangíveis nos antigos diplomas legais. E o novo Código Penal não lhes deixou de lado. Também pune a corrupção de magistrados. Vamos lá ver. O número 1 do artigo 360, corrupção ativa de magistrados ou árbitro, estatui que quem oferecer, prometer ou conceder por si ou por interposta pessoa, com seu consentimento, uma vantagem patrimonial ou não patrimonial, que não lhe seja devida a magistrado judicial do Ministério Público ou árbitro para realizar ou ter realizado um ato inerente ao seu cargo ou função, é punido com a pena de prisão até 5 anos. Doutor, este artigo aqui, esqueci o Jornal de Angola que fazia menção de uma magistrada que teve metida em um delito deste. Diz que o magistrado judicial ou do Ministério Público, no exercício da sua função, que receber uma vantagem indevida com a finalidade de beneficiar-se do mesmo, estará a cometer o crime de corrupção ativa. Como é que esse crime vai se consubstanciar? Qual é o sentido e alcance dos mesmos? Os magistrados são pessoas, são homens, e em latim diz errare humano est, o erro humano. E muitas das vezes a consciência que nós temos são dois sujeitos que eu sempre tenho dito que, ao pensarmos logo da atuação dele, pensamos que são perfeitos. São os médicos, quando cometem erro. Ninguém pensa no erro do médico. E os magistrados. Mas, na maioria das vezes, existe também magistrados com condutas indecorosas. E todos nós temos acompanhado os órgãos de comunicação social, sobretudo na capital, tem decorrido muito essas situações. Um magistrado que ele é avantajado, um magistrado que lhe é entregue valores, pode não ser só um bem patrimonial, uma promessa, no sentido de desvirtuar o processo, né? Nesse caso, de desvirtuar aquilo que é o dever legal dele, estará a cometer o crime de corrupção, que tem uma pena abstrata até 5 anos. O número 2 deste artigo vem nos dizer que se a oferta, promessa ou concessão de vantagem tiver por finalidade a prática de facto ilícito ou contrário aos deveres do cargo ou função, a pena de prisão é de 2 a 7 anos. Doutor, aí poderia dar qual exemplo? Se essa vantagem tiver a finalidade de tiver a vantagem da prática de um facto ilícito, da prática de um crime, da ocultação de alguma prova que, ao entender do interesse social, é relevante, o magistrado receber aceitação, a pena encontra-se um pouquinho mais agravada, que vai já de 2 a 7 anos, se ele ocultar com a finalidade de cometer o crime. Doutor, aí sim. No artigo 360, não Exato. Estamos a olhar efetivamente para quem oferece a vantagem e no artigo 361 para o magistrado que recebe, me parece ser esse o entendimento que se tem. Sim, exatamente. Por isso é que eu dizia que o sujeito ativo é quem o dá, o passivo é quem o recebe. Nos termos do 360, é o magistrado que recebe ou vai receber de uma pessoa singular, de uma pessoa que tenha interesse no desiderato do seu processo, do seu familiar. A partir do momento desta recepção,
estaria claramente e a grosso modo a cometer o crime de corrupção ativa, enquanto que a passiva vai traduzir-se no magistrado que receber, não é que entregar, o que receber, ou seja, o corrompido, né? Fica mais claro assim, doutor Iva. O corrompido, o magistrado fica mais claro. Estaria a cometer o crime de corrupção passiva, o magistrado ou o árbitro. Se for aqui um árbitro, doutor, estamos diante de uma situação de uma resolução de conflito extrajudicial, e eu escolhi um árbitro, o doutor Diógenes, para a resolução do meu conflito. Se o mesmo receber uma vantagem de terceiro, no sentido de beneficiar a demanda, no sentido de beneficiar a situação subjacente que nos liga, estaria claramente a cometer um crime de corrupção passiva. Então, de uma forma mais clara e sintética, minuciosa, a corrupção ativa de magistrado ou árbitro traduz-se na entrega, enquanto que a corrupção passiva de magistrado ou árbitro no recebimento. Veja aqui, doutor Aldemiro Quinta, é mesmo crer lá. Doutor, muito obrigado. Exato. Exato. Sim, doutor. Podemos dar continuidade, doutor? Sim, podemos dar continuidade. Aliás, olhando qual é a apreciação que o doutor faz? Nós estamos a falar de crimes da mesma natureza, ainda exato, no âmbito da corrupção ativa e passiva dos magistrados e árbitros. Qual é a apreciação que o doutor faz? Olhando aqui para uma situação hipotética, já o doutor dizia quando começou a fazer a abordagem da corrupção ativa e corrupção passiva, e colocávamos a questão se a corrupção passiva e ativa poderiam acontecer em simultâneo. O doutor diz que sim. Como é que se pode, qual é a apreciação que o doutor faz? Que sobre o mesmo facto, por um lado, estar quem pratica a corrupção ativa, e iríamos fazer uma comparação aqui entre o número 2 do artigo, aliás, o número 3 do artigo 360 e o número 3 do artigo 361, em que quem dá a vantagem é menos penalizado, olhando para aquilo que é a moldura penal, e quem recebe, no caso o magistrado ou árbitro, é mais penalizado. Que a apreciação que o doutor faz, olhando para esses dois artigos, fazendo essa comparação, partindo do pressuposto de que o facto que vai dar causa a este tipo a punição com base nesses dois artigos é o mesmo. Exato, doutor. Se bem percebi, a apreciação que eu faço e a agravação do número 3 do artigo 361, que é de 15 a 16, comparando com a corrupção ativa, a moldura penal é de 3 a 12. A ratio e o sentido e o alcance que poderia obter daí, doutor, é pelo facto que o sujeito passivo tem a obrigação, não só legal, moral, ética e deontológica, de não aceitar. Porque qualquer pessoa que desconhece, se a gente chamar aqui o nosso avô que vem do Xongoró e da Matala, você dizer que o teu sobrinho está na cadeia, ele até pode dizer, doutor, mas por que está na cadeia? Lá nós na aldeia, se eu levar um cabrito no soba, as coisas estão resolvidas. Ele também poderá pensar que, em termos legais, é só levar no magistrado qualquer coisa para haver a liberdade do seu familiar. Quer dizer, a parte mais vulnerável aqui é mesmo quem recebe, doutor, porque as obrigações, o compromisso é maior. Okay. É maior. Não só pela ostentação da sua função, mas também por ética, por deontologia, por idoneidade, presume que são idôneos, né? Esse entendimento que vamos tirar aqui. Exatamente. E ao contrário do quem dá talvez um terceiro de boa fé, doutor, desconhece as consequências legais e ele que recebe. Como é que fica? A razão pela qual parece que ampliaram aí essa moldura penal. Exato. Podemos avançar, doutor, podemos avançar.
Vamos andar, já. Doutor, vamos andar. Tá bom, doutor. Temos aqui agora O peculato. o peculato, o nosso famoso pecúlio. Temos aqui o peculato, que é um crime também, que na maioria dos nossos gestores tem sido alvo. Exato. É um crime que veio abalar, que veio despertar até a consciência jurídica de muita gente, Exato. não só os operadores de direito, mas também os fazedores de opinião. Tá bom. Doutor, de uma forma mais sintética, o peculato vai traduzir-se na apropriação ilegítima de um bem. Agora, na apropriação ilegítima de um bem por um funcionário ou por um agente público. Nesse novo Código Penal, doutor, é sabido que os crimes patrimoniais são punidos em função do valor da coisa. Mas, Exato. ao abrigo desse novo Código Penal, ele traz aqui alguma especificidade quanto à punição no crime de peculato. Se a gente ver a linha aqui, a prisão de 1 a 5 anos se o valor da coisa apropriada não for elevado. A linha B, a prisão de 3 a 10 anos se o valor da coisa apropriada for elevado. A prisão de 5 a 14 anos se o valor da coisa apropriada for consideravelmente elevado. Aí começa o problema. No antigo Código Penal, o crime do peculato punia-se com o valor da coisa, fazia-se uma remissão com furto, doutor. Não sei se o doutor consegue lembrar muito, fazia-se com furto. Agora, nesse Exatamente. E surge essa inquietação. Quando é que estaremos diante de uma coisa apropriada com valor não elevado? Quando é que estamos diante de uma coisa apropriada com valor elevado e consideravelmente elevado? O exercício é bastante... não é simples, mas o exercício exige um pouquinho de esforço. Doutor, ao abrigo do decreto 14/2019, de 9 de janeiro, ele vem fixar a tabela indiciária do vencimento do salário mínimo da função pública. Exatamente. Isso, eu não sei se esse decreto está em vigor, mas depois, se não se ver, doutor, corrija-me. O salário mínimo da função pública é 33.598,33 cêntimos. Então, quando é que estaremos diante de um valor não elevado? Quando o salário da função pública não exceder 100 vezes... Tá? Faça-me perceber, doutor. Sim. Quando o salário da função pública não excede... Quando o salário mínimo não excede os 100 vezes, ou seja, o exercício é o seguinte: faz-se 100 ou 33.583,33 cêntimos vezes 100. Esse resultado que der, acho que dá 3.359.000, estaríamos diante de uma coisa apropriada com valor não elevado, quando o salário mínimo não excede 100 vezes. Agora, quando é que estaremos diante de uma coisa apropriada e com valor elevado? Quando o salário mínimo da função pública, esses 33 mil, exceder 100 vezes, quando exceder 100 vezes o salário mínimo, estaríamos a falar aqui de um valor elevado. E agora, quando é que estaríamos, sim, diante de uma coisa apropriada com valor consideravelmente elevado? É consideravelmente elevado quando exceda 500 vezes o salário mínimo da função pública. E para deixar aqui bem claro, não podemos confundir salário mínimo da função pública com salário mínimo nacional. Aqui, a graduação da pena é com base ao salário mínimo. Se o valor da coisa apropriada não for elevado, é quando não exceda 100 vezes.
Se o valor da coisa apropriada for elevada, é quando exceda 100 vezes o salário mínimo. Se o valor da coisa apropriada for consideravelmente elevado, é quando exceda 500 vezes o salário mínimo. Daí, para fazermos um enquadramento destas molduras penais abstratas. Exato. E o número 2 vem nos dizer que as penas previstas nos artigos anteriores são agravadas em 1/3 do seu limite mínimo e máximo quando o agente for titular de cargo político. Para doutor, aqui fazermos exercício de limite mínimo e máximo, vamos voltar nas aulas de direito penal, no 3º ano, 5º ano, mas é um exercício Exato. também bastante simples. É só pegar no mínimo da pena 1, faz vezes 1, divide por 1, aqui é 1/3 aqui, não? Exato. Isso, por 1/3, fazer por 1/3 terás o valor mínimo e o valor máximo. Quer dizer que este mesmo artigo, doutor, agrava quando o agente for titular de cargo político. Por que agrava se o agente for titular de cargo político? Doutor, porque os titulares de cargo político, as obrigações são mesmo acrescidas. A responsabilidade o cometer tem o dever de não praticar o peculato. A linha A do artigo 3º diz: as penas previstas no número 1, aquela da linha A, B e C, são especialmente atenuadas se o funcionário denunciar o crime antes da instalação do procedimento criminal. A gente, né, neste caso, que praticar uma infração ou um crime de peculato e denunciar num prazo razoável de 90 dias, terá uma atenuação. Atenuação são procedimentos jurídico-processuais que visam minimizar a responsabilidade. Mas, doutor, esse artigo aqui está um pouquinho deslocado, porque eu duvido e não creio que um sujeito, né, na nossa praça em Angola, exato, venha praticar e no prazo de 90 dias venha o denunciar, ou seja, estará se denunciar. Eu duvido ainda muito, mas são as faculdades que o legislador deu a este crime de peculato. E também a sua linha B traz conosco que se auxiliar concretamente na obtenção e produção de prova decisiva para a identificação de outros agentes, também goza de uma atenuação. Suponhamos que estamos numa fase de instrução preparatória, né? Os processos nascem sempre no SIC, na instrução preparatória, em que recolhe-se provas indiciárias do crime de peculato. A pessoa que estiver envolvido, se colaborar com a justiça, se ajudar os instrutores, os magistrados do Ministério Público, no sentido de obter mais prova, no sentido de denunciar os demais envolvidos, claramente que também beneficia-se de uma atenuante, de uma atenuação. Essas são algumas inovações que não vinham a ser tipificado no antigo Código Penal. Tá bom. Doutor, podemos continuar, né? Doutor, sim. Pronto. Há questões que levantam-se em volta de saber quando é que podemos considerar que um sujeito, olhando exatamente aqui para o número 2 do artigo 362, quando é que podemos considerar que um sujeito é titular de cargo político? Essa é uma questão que se coloca. Depois, olhando para alguns sujeitos que também têm o poder de decisão naquilo que diz respeito à gestão de fundos públicos, mas que não são titulares de cargos políticos, e imaginemos que o dinheiro, olha, a coisa em que se apossou seja igual
a quem é de quem é titular de cargos políticos. E não haveria aqui uma injustiça legislativa olhando para essas duas realidades, partindo do pressuposto que, apesar de um não ser titular de cargos políticos, mas é gestor de fundos públicos. Ok. Tá bom. Doutor, muito bem. Não tem aqui uma definição exata, né? Exata dos titulares de cargo político, mas os titulares de cargo político poderíamos enquadrar-nos todo aquele sujeito que exerce uma função administrativa em função de uma nomeação, dando exemplo aqui, por exemplo, um governador, um administrador, porque são cargos políticos, isso não é cargo judiciário, não é cargo simplesmente administrativo, é político, porque foi nomeado. Agora, dizer-se que qual é o tratamento que dá-se a um sujeito que não é titular de cargo político, se estaríamos diante de uma injustiça, é claramente que não, doutor, porque eu ainda e exijo e acredito que os titulares de cargo político têm a responsabilidade maior de não o cometer. Tem a responsabilidade maior de não o cometer em função da ostentação do cargo que o mesmo exerce. Ao contrário de um agente, né, que não seja titular de cargo político, estamos a falar, por exemplo, de um diretor de uma escola, diretor de um outro instituto público, razão pela qual aqui o legislador veio agravar, e se o doutor ficar bem recordado, parece que nos foi um dos motivos com que fez que este Código Penal fosse revisto a sua moldura penal. Quer dizer, que a finalidade do Executivo era mesmo agravar quanto aos titulares de cargo político, porque também, na sua maioria das vezes, têm sido os mais cometidores, assim poderia dizer, têm sido os que mais deparam-se com este ilícito penal. Então, tal como as penas têm a sua finalidade, a prevenção geral e especial, tem um caráter repreensivo, eu penso que a gravação de quanto aos titulares de cargo político é mesmo para repreender o titular de cargo político, doutor. Doutor, eu coloco essa questão. Vamos olhar para um exemplo prático. Imagine que estamos perante um administrador de um hospital, ou seja, diretor de um hospital, imagina um hospital provincial, exato, que nós sabemos que o diretor de um hospital não é titular de cargo político. Pronto. Olhar para aquilo que a doutrina nos diz, regra, titular de cargos políticos são aqueles eleitos. Essa é a regra. Mas pronto, o caso da Angola, olhar mesmo para as questões da Angola especificamente, são questões um pouquinho atípicas, em que o governador provincial, o administrador municipal, os ministros, o secretário de Estado, vem a reboque do titular do Poder Executivo, que nós sabemos que é o eleito, o presidente da República. Até aí, pronto, vamos olhar para os administradores municipais, governadores provinciais como titular de cargos políticos. Acho que o legislador também, essa questão teria dissipado no âmbito das definições. Seria bom que essa questão tivesse esclarecida, porque eu estou a olhar, doutor, para depois isso vir gerar uma confusão na altura da sua aplicação. Por um lado, a questão vai ser mesmo levantada pelos advogados e provavelmente o procurador e o juiz podem ter um entendimento diferente daquilo que são cargos de cargos políticos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e daí eu fazia essa comparação, e vamos olhar, por exemplo, para aqueles exemplos que o doutor dava, de valores elevados, por exemplo, prisão de 1 a 5 anos, se o valor da coisa apropriada não for elevado. Vamos olhar, por exemplo, para essa questão. Um lado é o valor que foi apropriado
por Sua Excelência, Senhor Governador, por exemplo, e por outro lado, o mesmo valor da coisa que estamos aqui a nos referir foi quem apropriou-se é o ou o diretor de um hospital provincial. A questão que eu colocava é: todos são funcionários públicos, têm Exato. esse dever de cuidado, dever de sigilo, dever de imparcialidade, dever de zelo e dever de administrar a coisa pública com parcimônia. Mas, olhando para o governador provincial, que, mais uma vez cito, a reboque do presidente da República é considerado como cargo político, ele é agravado nesses moldes e o diretor do hospital não. A questão que eu colocava é essa: nós estaríamos aqui perante uma injustiça legislativa. Essa é uma coisa. Outra coisa, doutor, olhando para essa questão do agravamento o número 3, aliás, o número 2 do artigo 362. Nós sabemos que os crimes de natureza patrimonial têm esse lado de que podem ser reparados. Exato. E o doutor Diógenes, quando nós fazíamos a reflexão sobre o novo Código Penal, e ainda bem que está nos acompanhar, está aí, ele dizia que o novo Código Penal veio tornar as penas mais humanas, olhando exatamente para a educação do indivíduo. Exato, exato. Será que, ainda assim, com essa agravação, se o indivíduo for titular de cargos políticos, estaríamos a olhar para um Código Penal com penas humanizadas, mesmo tendo reparado o dano que causou ao Estado? São essas questões que, doutor, vamos refletir e saber qual é a apreciação do doutor acerca dessas questões. Das penas, né? Sim, muito bem. Exato. Tá, doutor, muito bem. Agora, relativamente ao número 2 da agravação aos titulares de cargo político e as alíneas A e B do número 1, que não enquadra-se aos titulares de cargo político, e muito bem o doutor dava aqui exemplo de um diretor do hospital. Estaríamos diante de um hospital, não é? Exatamente. Yes, estaríamos aqui diante de uma injustiça legislativa. Exato, exato. Doutor, eu ainda penso que não estaríamos diante de uma injustiça legislativa, no sentido mais, doutor. Sim. Sim. Antes de responder, ou esse agravamento surge em função de olhar-se para o combate à corrupção, não como verdadeiramente a ideia de se fazer justiça, ou, quer dizer, olhar para o combate à corrupção como uma questão, mais do que fazer justiça, uma questão política. Até poderá dar-se a possibilidade de ser até uma questão política. Política por quê? Porque os titulares de cargo político, doutor, são os maiores alvos do cometimento deste crime de peculato. E agora, eu acredito e defendo que não encara aqui nenhuma injustiça legislativa, atendendo às responsabilidades acrescidas, o dever de não cometimento de cada sujeito. Isso é do diretor do hospital e do governador provincial. O governador provincial é o presidente da República de uma província, é o executivo central local. Deve ser o exemplo número 1 na província. Quer dizer que não pode ter a mesma punição, quer dizer que não poderá ter a mesma punição que um diretor do hospital, doutor. Aí, se tivesse sim, poderia dizer que estamos mesmo diante de uma injustiça legislativa, se o diretor do hospital tivesse o mesmo tratamento com o governador. Razão pela qual, doutor, veja só, essa é uma questão, um exercício é bastante simples. Tanto quanto o governador provincial, em termos de fundo, não tem o mesmo tratamento que o diretor do hospital, porque o processo dele para já não tramita na sua comarca ou na sua província. Tramita lá no DINIAP, em Luanda. O julgamento dele está no Tribunal Supremo, em função das suas imunidades. Como vamos dizer que
há injustiça legislativa relativamente às penas abstratas, aos agravamentos ao titular de cargo político do governador e do diretor do hospital. Claramente está razoável, doutor. Eu acho que aqui o princípio da razoabilidade está bem confortado, está bem encostadinho, doutor. Por essas razões mesmo. Agora, o doutor também dizia aqui de alguma questão. Sim, o doutor também dizia aqui de alguma questão das penas humanizadas, se o código traz penas humanizadas, não é, doutor? Se percebi bem. Exatamente. E, doutor, eu dizia que nós sabemos que os crimes de natureza patrimonial são reparáveis. Exato. Exato. E na reflexão que nós fazíamos com o Dr. Diógenes sobre o novo Código Penal, o Dr. Diógenes dizia muito bem que o Código Penal, o novo Código Penal, ou seja, o Código Penal em vigor, ele tem penas mais humanizadas. Exato. E fazendo essa combinação, ainda na mesma, estaríamos a falar de humanização de penas, partindo do pressuposto de que, mesmo sendo um crime de natureza reparável, ainda há essa agravação se o sujeito for titular de cargo político? Sim, doutor. De facto, este novo código é mais humanizado. Humanizado não só pelas penas que o mesmo encarrega, mas pelas penas acessórias. Ele traz consigo a demonstração, traz a multa como pena acessória. E sendo o peculato um crime patrimonial, porque é suscetível da avaliação pecuniária, eu acredito, doutor, que ainda assim essas penas, ou mesmo havendo a restituição, estaríamos dentro da razoabilidade. Em que sentido? O bem jurídico neste crime é a intangibilidade da administração pública, doutor. E o bem público é de todos nós. Não basta a restituição. Aliás, até porque a restituição não exime o indivíduo da pena, atenua a sua pena. A restituição não afasta da responsabilidade criminal. E o nosso código, até eu acho que foi bastante pedagógico, porque temos nas penas temos o mínimo 3 meses e o máximo 25. Seria bom, a todo modo, que até o peculato agravasse. Por quê? Um dos motivos, doutor, Sim, doutor. E um dos motivos que dão aso a esses crimes patrimoniais tem sido mesmo a fragilidade das próprias penas, tem sido mesmo a falta de rotatividade nos cargos políticos, a falta de rotatividade nos cargos de chefia, porque a pessoa que está num cargo 2, 3, 4, 5 anos, às vezes para o nosso país temos muito problema de fiscalização, de prestações de conta, e às vezes o nosso Tribunal de Conta, não vamos entrar por aí, e às vezes o nosso Tribunal de Conta não presta com zelo ou assiduidade o seu dever. Isso faz com que o indivíduo conforme-se. Um administrador está num cargo 10 anos, doutor Ivo, achas que esses 10 anos ele vai prestar com zelo, com imparcialidade? É claramente que não. E eu acredito, apesar do código trazer penas humanizadas, são mesmo humanizadas, doutor. São mesmo humanizadas, tanto quanto ela até dá aquela quadra-se nesse crime. Tem que ser um crime punível com uma pena não superior a 3 anos. Acho que ainda é razoável as penas que vêm consagradas aqui no crime de peculato. Porque o peculato é o mal, doutor. Sim, doutor. Sim, o peculato é o mal, o peculato corrói. E se hoje o país está do jeito que está, é por este motivo que estamos aqui no 362, doutor. Sim, doutor. Doutor, podemos avançar. Nós sabemos que o Código Penal traz também uma novidade, que é o peculato de uso. Se calhar lá em casa querem perceber o que é isso de peculato de uso, afinal. Tá muito bem. Tá bom. Doutor, dando continuidade daquilo que é o nosso lindo tema, o nosso famoso peculato, há aqui também uma inovação neste novo Código Penal, que é o peculato de uso. O peculato de uso
não vai diferenciar-se muito com o peculato propriamente dito. O de uso vai traduzir-se... Parabéns, doutor Rocha. Não queria ler. O peculato de uso vai traduzir no desviar para o uso daquilo que não deveria. Quer dizer, o sujeito apropria-se e usa para ele. Quer dizer, no 362, ele simplesmente poderá apropriar-se. Já vimos muito caso desse. Pega um carro do Estado, pega valor, ou que não investe, ou pega todos os carros da administração, mete na sua varanda. Mas, a partir do momento que o sujeito ou indivíduo apropria-se e faz o uso da mesma, estaríamos aqui mediante o crime de peculato de uso. É necessariamente que haja a utilização desta apropriação, é necessariamente que haja o uso desta apropriação ilegítima ou ilegal. Fazemos aqui uma leitura nos termos do artigo número 1 deste mesmo artigo, diz que o funcionário público que usar ou deixar de usar dinheiro ou coisa móvel que não lhe pertença e lhe tenha sido entregue, estejam na sua posse, ou que tenha acesso por virtude de seu cargo ou das suas funções para fins diferentes daqueles a que a coisa se destina, é punido com a pena de prisão até 5 anos. O número 2 vem dizer, se tratando-se de dinheiro público, o agente lhe der uso público diferente daquele que estava destinado, sem razões ponderosas o justificam, a pena de prisão é até 3 anos ou com a multa até 360 dias. Quer dizer que, doutor, no peculato de uso, e tratando-se de dinheiro público, por exemplo, o administrador, ele foi dado um dinheiro para acabimentar um hospital no âmbito do projeto do PIM, e ele aplicar para uma finalidade que não lhe era devida, ou, por exemplo, aplica na reabilitação de uma estrada e talvez não consiga justificar mesmo este mesmo uso, poderíamos aqui até enquadrar no peculato de uso, quando ele dá um destino para além do devido. Doutor, faça-me perceber, não? Exatamente. Então, acredito aqui que no peculato de uso, salvo entendimento maior dos ouvintes, não tenho muita inquietação. O que vai diferenciar só que é a apropriação, é o uso, doutor, é utilizar o bem público como se fosse dele, uma coisa própria, se assim poderia dizer. Exato. Sim, doutor, podemos avançar, porque também temos já a ver com a questão do tempo e ainda há alguns crimes que precisam de uma abordagem, apesar de ser, vamos tentar fazer uma abordagem um pouquinho mais corrida, até porque a questão mesmo mais polêmica entre esses todos os crimes é a questão do peculato. Exato. Doutor, o novo Código Penal também traz consigo, neste capítulo 4º, ao abrigo do artigo 364, participação econômica em negócios. Vou fazer aqui uma leitura para situar. O funcionário que, com intenção de obter vantagem que não seja devida, participar em negócio jurídico que envolva interesses patrimoniais que em todo ou em parte lhe cumprir em razão de seu cargo ou das suas funções, administrar, fiscalizar, defender ou realizar, é punido com a prisão até 5 anos. Doutor, neste crime de participação econômica em negócio, compete dizer aqui que o bem jurídico protegido pela incriminação é o patrimônio alheio, ou seja, o patrimônio público, e tem como elemento de tipo objetivo, vai consistir no lesar em negócio jurídico os interesses patrimoniais que no todo ou em parte cumpre ao funcionário em razão da sua função fiscalizar ou administrar, defender ou realizar. Este mesmo crime também exige, tal como os outros aqui retromencionados por mim, exige também uma modalidade do dolo, a intenção. Quer dizer que o agente faz uma participação em negócio. Vamos dar aqui um exemplo bastante vivo. Eu gosto muito de jogar com exemplo, doutor. Exato. O administrador que, ao abrigo de um concurso público, né, embora também seja proibida pela lei da proibidade, insere a empresa da sua filha ou de um parente no concurso público, por exemplo, da escola ou da administração,
estaríamos aqui diante de crime de participação econômica em negócio. E um exemplo também bastante claro, já se tornou um acórdão, poderão consultar aqui os caros juristas e advogados, o acórdão número 2/2019, do paradigmático caso conhecido como CNC, ou Conselho Nacional de Carregadores, em que um dos réus foi condenado na participação econômica em negócio, quer dizer que ele apropria-se do cargo que tem para fazer negócio com partes exteriores ou com partes que não estão ligadas à empresa ou que não estão ligadas à administração pública. Ou numa perspectiva mais simplista, é fazer um negócio consigo mesmo, doutor. A outra parte só é aparente, né? Ou vem lá de uma forma a camuflar. Exato. Tá bom, doutor. Exato. Podemos avançar. Acho que também aí não há assim muitas questões. Tá bom. Também aqui temos o artigo 365, cobrança ilegal de contribuições. Aqui também acho que não tem muita coisa. O funcionário encarregado de arrecadar imposto, taxa ou outras contribuições que receber, sabendo que não são devidas pelo contribuinte ou que são devidas em quantidade menor, é punido. Isso verifica-se crime ou qual é o seu enquadramento, doutor? Por exemplo, se o doutor chega a ENDE e a taxa de luz, né? A taxa de luz, por exemplo, esteja a 5 mil kwanza, o funcionário da ENDE dizer, não, doutor Ivo, a taxa subiu, já nem mais 10 mil kwanza, agora está 30 mil kwanza. Quer dizer, isso é uma cobrança ilegal de contribuição. Estaria a cometer este crime. E a sua pena aqui, abstrata, dá até 2 anos. Estamos a dar um exemplo de taxa, também tem os impostos. E para não desvirtuarmos aqui o nosso tema, existe muito bem uma diferença de taxas e impostos. Taxas são contribuições que, em função de um serviço prestado pelo Estado, neste caso. Ou se estivermos a circular na nossa estrada, vamos à AGT ou noutra instituição pagar a taxa de circulação, em que legalmente é um preço e chegando na instituição nos é cobrado um outro preço. Estaríamos aqui claramente a cometer o crime ilegal de contribuição, ou de contribuições, melhor pluralizar aqui as coisas. Estaríamos aqui a cometer o crime de contribuições. Acho que aí, doutor, esse artigo é claro e a interpretação não exige muito exercício. Depois, temos aqui o tráfico de influência. O tráfico de influência encontra-se apregoado no artigo 366 do atual Código Penal, também é um dos tipos que surgiu da Lei 3/14. O que vai se traduzir, doutor, eu não vou fazer a leitura mais do artigo, vou só dar o sentido. Dar uma explicação assim breve. Exato, senão vamos sair daqui agora. E o tráfico de influência vai consistir na prática ilegal de uma pessoa se aproveitar da sua vantagem privilegiada dentro de uma empresa ou entidade para obter favor para si ou para terceiro. Poderemos dar aqui um exemplo. Mediante o concurso público, o chefe de recursos humanos da saúde usa-se da sua valência, usa-se do seu ius império, né, do seu poder de autoridade, para facilitar um familiar, para facilitar um amigo. Quer dizer, ele não agiu com imparcialidade nem com isenção. Usa-se, ou seja, utiliza o seu poder, que o mesmo tem exercício das suas funções para fins ilícitos. Daí enquadrar-se-á o tráfico de influência. Doutor, depois temos aqui o artigo 367, violação de domicílio por funcionário. Isso parece também uma inovação no atual Código Penal, né, doutor? Exato. Essa aqui é uma inovação, né? Muito bem. O crime de violação do domicílio por funcionário vem apregoado nos termos do artigo 367, mas antes de darmos uma explicação aí, sabemos muito bem que o domicílio da pessoa é inviolável. Aliás, isto tem uma consagração na nossa Carta Magna, na nossa Constituição da República, nos termos do artigo 33. Deixa eu fazer aqui uma leitura. O domicílio é inviolável. Ninguém pode entrar ou fazer busca ou apreensão no domicílio de qualquer pessoa sem o consentimento
salvo nas situações previstas na Constituição e na lei. Ou seja, excepto quando houver um mandato, né, mandado de busca, apreensões, pelos órgãos judiciários ou competentes. E este artigo não é alheio, só vem dizer simplesmente que o funcionário que abusar dos poderes inerentes ao seu cargo, às suas funções, cometer crime de violação e de introdução em permanência e habitação alheia, previsto no artigo 228, violar o domicílio profissional de quem, pela natureza da sua atividade, estiver vinculado ao dever de sigilo, é punido com a pena de prisão até 3 anos ou com a de multa até 360 dias. Esse é um exemplo bastante claro. Se o doutor tiver em todo domicílio profissional, o funcionário que, por exemplo, venha um agente da aviação em trânsito, das Forças Armadas, sem a prévia autorização do doutor, introduzir-se no teu gabinete com o intuito de permanência sem causas justificáveis, claramente que estaria aqui a incorrer no crime de violação de domicílio por funcionário. Dizer que domicílio é casa, né, doutor? É casa, então. Exato. Então, esse crime tem como ratio a entrada em casa do outro, sem a devida autorização, sem a devida proteção legal. Depois, doutor, temos aqui, ao abrigo do artigo 368, emprego da força pública contra a execução da lei ou de ordem legítima. Essas aqui são as inovações desse mesmo código. Vamos fazer aqui uma leitura breve. O funcionário que, sendo competente para requisitar ou ordenar o emprego da força pública, o fizer para impedir a execução da lei, mandado de justiça ou ordem legítima de autoridade pública, é punido com a pena de prisão até 3 anos. Este crime, doutor, vai traduzir-se na situação em que um funcionário ou empregado da força pública tente inviabilizar um mandado de busca, revistas, por exemplo, o funcionário do SIC, lhe foi ordenado um mandado de busca na unidade policial, posto lá, lhe é inviabilizado, posto lá, lhe é vedada a sua entrada. Estaremos aqui no emprego de força pública contra a execução de lei ou ordem legítima, porque o funcionário do SIC não foi lá de per si, foi na unidade parcial, foi tomada um dever de ofício, se assim poderemos dizer. E esta inviabilização dará lugar ao crime de força pública contra a execução da lei ou ordem legítima. Ordem legítima por quê? Porque foi orientada pelo procurador, neste caso, se for um mandado de busca, revista de apreensões. Se for um mandado de detenção, pelo juiz, neste caso, doutor. Exatamente. Acho que está claro, né, doutor? Podemos avançar, doutor. Tá bom. Também temos aqui o artigo 369, falta de colaboração. Diz-nos que o funcionário que, sem motivo legítimo, não prestar colaboração a um órgão ou funcionário da administração da justiça ou de qualquer serviço público, depois dessa colaboração lhe ter sido legalmente solicitada, requisitada ou ordenada formalmente por autoridade competente, é punido com a pena de prisão até 2 anos ou com a multa até 240 dias. Doutor, este artigo aqui, consegui subtrair a ideia de que, e é muito importante, porque não só como advogado, temos nos deparado com a resistência por parte de vários funcionários. A pessoa acompanha o processo, intentação, notificam a direção da educação, não, o doutor vai defender-se, notificam a direção da saúde, notificam a direção da saúde, e o funcionário engaveta o documento, o funcionário nem quiser faz chegar o ofício, e aí a pessoa fica aí a requerer morosidade do processo até agora, mas você chega no tribunal, não, doutor, nós já requisitamos, a entidade empregadora não. Quer dizer, que com este tipo legal, as pessoas que não participarem, as pessoas que não colaborarem no sentido de requisitar, no sentido de colher as solicitações dos órgãos judiciários, também serão responsabilizados. São uma das mais inovações que existe nesse Código Penal, porque temos nos deparado muito e muito com funcionário resistente. Essa gente não se curva a mudanças, doutor. Parece que pensa que os ofícios, o documento
é carta de amor, ok, engavetam aí e assim sucessivamente. Exato, doutor. Exato, doutor. Tá bem, doutor, também temos aqui o artigo 370, tem como sua epígrafe tortura e tratamento cruéis, desumanos e degradante. Aqui vou fazer uma explicação mesmo minuciosa. A nossa Constituição da República, abrigo do artigo 60, proíbe as penas corpóreas. Exato. 60, isso. Proibição de tortura e tratamento degradante. Ninguém pode ser submetido à tortura, a trabalho esforçado, nem a tratamento ou penas cruéis, desumanas ou degradante. Quer dizer que isto é um dispositivo que emana do documento reitor e parametrizador do nosso Estado. E as penas corpóreas nem no Código Penal de 1886 se efetivavam. Quer dizer, isso faz parte das eras clássicas. Então, também, doutor, para dar um exemplo aqui relativamente a esses crimes, temos nos deparado muito com arguidos, com réus, em que lhe é submetido à tortura para a confissão, em que ele é submetido à tortura para a descoberta da verdade, ou porque a instrução, ou porque o SIC quer atingir uma finalidade, e em vez de usarem mecanismos legais, até porque a pessoa nem tem a obrigação de contribuir para a sua condenação, a pessoa pode manter-se calada no interrogatório, mas eles não. Eles te metem em saco preto, dão tiro, te batem com as botas daqui, dali, e assim sucessivamente. E esse novo Código Penal, bastante humano, esse novo Código Penal que atende contra a nossa realidade socioeconômica e política, traz com ela cuja moldura penal dá 1 a 6 anos. Quer dizer que um funcionário do SIC, seja qual for a instituição, que agredir outrem para a obtenção de informação, depoimento, confissão, estaria a cometer o crime de tortura e tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Doutor, o artigo 371 traz a gravação deste mesmo ilícito penal. Acho que aqui, doutor, na gravação não temos muita coisa aqui, não temos muitos detalhes ou muitas inquietações. Exatamente. Tá, para dizer também que o artigo 372 fala da responsabilidade do superior hierárquico, porque muitas dessas torturas são em função de uma incumbência. Sim, doutor. São em função de uma incumbência, porque o superior hierárquico o mandou. Arthur, chega na cela, pega aquele camarada, lhe dá ainda 2 bofetadas para falar que quem violou a Paulo ou a Ana não é ele ou o Paulo. Quer dizer que não só o agressor estará a ser responsabilizado, mas o sujeito que o mandou. Exatamente. Embora que o sujeito ou o praticante, né, dessas torturas vai gozar de uma atenuação, porque está no exercício de uma ordem legal, ou uma ordem superior, neste caso, nem ordem legal, em função de uma ordem superior. Ele foi incumbido pelo seu chefe que você deve agredir o fulano neste sentido. Então, o nosso código também não deixou o superior hierárquico à esquerda. Daqui o princípio da igualdade. Todos somos iguais perante a lei. Se eu bati porque me mandaste, também deverei responder. Exato. Sim. Exato. Tá bem, doutor. Também temos aqui o artigo 373, perseguição penal. O nosso legislador parece que pegou o Código Penal português. O perseguição de inocente, esse crime aqui é um pouquinho assim, meio engraçado, doutor, porque é difícil aferir na fase de instrução, né? Estamos a falar de um processo crime, estamos a falar de matéria criminal, quem é inocente, quem não é inocente. E este artigo propositadamente diz que o funcionário que, estando encarregado de atividade de investigação, instrução ou promoção processual em processo de natureza penal, perseguir uma pessoa tendo conhecimento de que ela está inocente, de que em relação a ela não se verificam os pressupostos da aplicação da medida de segurança, ou de que ela não poderá ser submetida a essa perseguição,
é punida com a pena de prisão de 2 a 6 anos. A perseguição também verifica-se, esse código veio mesmo no momento exato, doutor. Verifica-se muito, porque temos nos deparado com situações, e ainda o ano passado passou na TPA um indivíduo que foi condenado pelo crime de homicídio e o falecido, neste caso, depois de alguns meses, reapareceu. Acho que o doutor acompanharam isso, né? Exatamente. Ele apareceu. Podemos aqui agora, quando é que é uma perseguição inocente? Quando é que é inocente ou não é? Aqui entraríamos numa querela, doutor, de conceito, entraríamos num conflito, não seríamos daqui hoje. Porque é aquilo que em direito chama-se prova diabólica, aquela que é difícil de aferir. Então, não vamos saber que o indivíduo é inocente. É uma questão bastante subjetiva, doutor. Sim, doutor. Tá bom. E depois temos aqui o crime de abuso de poder. Parece que é o penúltimo artigo também. É o último, né? Nesse caso, parece. O crime de abuso de poder estatua que o funcionário que fora dos casos previstos nos artigos anteriores abusar dos poderes inerentes ao cargo ou funções que desempenha com a intenção de obter benefícios para si ou para terceiro ou causar dano a outra pessoa é punido com a pena de prisão até 2 anos ou com a multa até 240 dias. O abuso de poder, aliás, até porque este capítulo tem mesmo o seu denominador comum, vai traduzir-se no agente ou no funcionário público que, usando o seu poder, extrapola o seu dever, doutor. Ou quer dizer, vai além do que devia, em função do cargo que ele mesmo ostenta. Estaria aqui a cometer o crime de abuso de poder. Também um crime bastante corrente, sobretudo nos gestores públicos, nos titulares de cargos políticos, e assim sucessivamente. Também, doutor, temos aqui o artigo 375, violação de segredo por funcionários. Exato. E o funcionário é a pessoa especialmente obrigada a prestar a prestação de serviço público que, consciente de que põe em perigo o interesse público ou de terceiro ou com a intenção de obter para si ou para outra pessoa um benefício, revelar segredo que lhe tenha sido confiado ou de que tenha tomado conhecimento no exercício do seu cargo ou função, é punido com a pena de prisão de 1 a 5 anos. Esta violação de segredo por funcionário, poderemos aqui enquadrar naquelas situações em que o magistrado proferiu o mandado de captura no indivíduo, mas muito antes desse indivíduo ter o conhecimento da sua captura, já lhe é informado, já lhe é dito, Arthur, você tem um mandado de captura aí no SIC. E o mesmo escapule, o mesmo efetivamente foi. Então, estaremos aí diante de uma violação de segredo por funcionário, porque os órgãos, tanto judiciário, da administração pública, entre outros, têm código de conduta, doutor, se assim pode dizer. Tem um código de conduta que deve obediência, que deve respeito, e essa fuga de informação vem a perturbar não só o andamento do processo, mas também as relações que se estabelecem dentro das instituições. Então, o legislador não deixou alheio a salvaguarda da informação, a salvaguarda do segredo entre as instituições. Para dizer aqui aos caros ouvintes, estou a dar muito exemplo do SIC, não SIC, não é que efetivamente esses exemplos só enquadram-se aos agentes do SIC. Exato. Enquadra-se a agente do SIC. Sim, doutor. Sim, doutor. Pronto. O doutor, quando fazia, se calhar já olhei. Doutor, foste aonde? Doutor, Estou a ouvi-lo. No local onde eu estou, infelizmente, a energia foi. Mas vou já arranjar aqui uma alternativa para
para não defraudarmos, Exato, que exato. é para obter iluminação imediatamente, um plano B. Pronto, plano B arranjado. Acho que estamos em condições para continuarmos. Doutor, Sim, exato. eu dizia que quando fazia uma abordagem sobre o artigo 362, que é sobre o crime de peculato, e no Exato. número 3, por exemplo, falava que as penas previstas no número 1 são especialmente atenuadas se o funcionário, na linha A, denunciar o crime no prazo de 90 dias após a prática do ato e sempre antes da instauração do procedimento criminal. E o doutor Sema dizia aqui, a propósito disso, diz que eu entendo que tal artigo refere o princípio da autoincriminação. Será que o doutor também partilha da mesma ideia? Olhando também para a ideia de que o doutor dizia que a pessoa não é obrigada a se autoincriminar. Exato. Muito bem, doutor. A análise do doutor Sema foi muito e bem feita. Na medida, se Exato. o doutor lembrar-se quando eu abordava relativamente a esta linha, eu dizia Exato. que esta denúncia, no prazo de 90 dias, é um pouquinho deslocada, porque não vai se efetivar. Imagine que alguém que tiver cometido este crime ainda dará-se-á o privilégio de ir se denunciar. Aí também estaríamos a violar aquele princípio constitucional da não autoincriminação, porque ninguém está obrigado a contribuir para a sua incriminação. Este princípio encontra-se consagrado no artigo 68, a linha G, salvo erro aqui, como adotou uma leitura rápida. Isso. Encontra-se no artigo 63, a linha G, a não confissão ou declarações. Isso, a não confissão ou declarações contra si próprio. Acredito eu, doutor, que este artigo ou esta linha vem aqui beliscar a possibilidade da pessoa não confessar, a possibilidade da pessoa não contribuir para a sua autoincriminação e que efetivamente não veremos a prática desta linha, doutor. Doutor, pronto, estamos já aqui a olhar para as questões que foram sendo colocadas. Exato. Já para ir mesmo terminando. O doutor Aldemiro Quintas diz qual é a opinião do doutor em relação a muitos funcionários públicos e agentes administrativos. Doutor, consegue me perceber, doutor? Estou a ouvi-lo. Exato. Que praticam a corrupção no seu dia a dia, outras vezes pensando que não estão a ser vistos, ou será que o IGAI e a PGR deveriam atuar mais ou então deveriam passar por um processo de formação que visa limpar tal mente poluída? Tá, doutor. Muito bem. Uma questão muito bem posta. Doutor, relativamente a este mal que corrói nosso Estado, que é a corrupção, alguém dizia, numa perspectiva bíblica, que a corrupção é genética, mas eu não vou muito por esta via. Doutor, eu acredito que, quanto aos funcionários públicos e agentes administrativos que praticam este ato ou estes atos, deveriam o Estado criar centros de aconselhamento, centros ou maneiras de emancipar a cultura jurídica, porque talvez não é só com as molduras penais que se combate a corrupção, mas em função de um processo, de um saneamento mental, de um aconselhamento constante. E as nossas instituições públicas nem sequer têm dado palestra, nem sequer têm dado formações constantes. E mais, não só o IGAI que não está atento, como o doutor Aldemiro disse, ou a PGR deveria atuar, não. Doutor, perdi o fio. Não só a IGAI ou a PGR, mas isto também deveria, esse processo de corrupção, partir por um ato de fiscalização por quem tem o dever de o fazer, doutor.
as nossas instituições, o nosso Estado é débil quando o assunto é fiscalizar. Vou dar aqui exemplos práticos. Temos situações do PIM que só estampam o valor, executa-se a obra. Onde é que foi se fiscalizar que efetivamente aqueles valores foram cabimentados? Quem garante que o valor cobriu, a grosso modo, a obra? Então, mais do que um saneamento mental, mais do que emancipar a cultura jurídica, é fortificar as instituições, é fortificar a fiscalização direta sobre os funcionários, agentes e titulares de cargos políticos, doutor. Ok. Doutor, o ilustre Vasco Epalanga, ele diz, sobre o nepotismo, gostaria de saber se basta apenas a existência de graus de parentesco ou afinidade entre o gestor público e a pessoa a quem é nomeada para um cargo, ou ainda há outros elementos que concorrem para se configurar uma situação de nepotismo. Tá bom. Doutor, sobre o nepotismo, será de saber se basta a existência de grau de parentesco ou afinidade. Não. Doutor, claro que o nepotismo afasta-se a possibilidade aqui de a proximidade de afinidade, mas estamos a falar de um vínculo de parênteses, né? Pode ser da linha reta ou da linha colateral. Ou seja, pessoas mesmo que têm a mesma consanguinidade. Agora, afinidade, dentre outros termos, não enquadra-se e não configura-se uma situação de nepotismo, mas tem a ver com o grau de parentesco existente entre as pessoas. Tá. Doutor, pronto, o doutor Diógenes diz que saudações cordiais ao doutor Ivo e ao doutor Roger pela apresentação brilhante. Relativamente, a apresentação foi brilhante. Relativamente ao crime de peculato, sou de opinião que o legislador burocratizou a aplicação desse crime. Penso que aplicaria-se em função do valor, tal igual como fazia o Código Penal de 1886. Era importante apenas atualizar a moldura penal em função do valor locupletado. É uma contribuição que o doutor Diógenes faz. Não sei se o doutor quer fazer um comentário em volta disso. Sim, graças. É um comentário muito bem feito pelo paradigmático colega Diógenes Argen, para dizer, doutor, que as molduras penais trazidas por estes artigos não são definitivas. Ela varia em função do decreto presidencial ou do salário mínimo da função pública. Se depois da manhã o salário mínimo da função pública deixar de ser 33 mil quase ou 70, 80, aí o enquadramento também será outro. Não sei se o doutor me passa a perceber, não é? Exatamente, doutor. Exato. Ela vai depender do salário mínimo da função pública, enquanto que o Código de 1886, apesar de ser pelo valor da coisa, ia mais remetia para o furto, pelo valor da coisa, mas não o salário mínimo ou benefício que a pessoa teve. Exatamente. Doutor, pronto, considerações finais. Doutor, tá bom. Muito obrigado mais uma vez. Na verdade, este nosso encontro já poderia ter se efetivado há faz tempo, mas por motivos alheios, por motivos tecnológicos, não foi possível. Exato. Mas hoje estamos aqui e dizia Aristóteles, o homem aprende desde o berço até o túmulo e ainda assim morre ignorante. Então estamos aqui para aprender continuamente, para dar as nossas ínfimas contribuições ou a nossa sapiência que é reduzida. E se for tudo em prol da sociedade, se for tudo em prol do processo de ensino e aprendizagem, se for tudo em prol de uma justiça social, doutor Ivo, estamos juntos e misturados. Muito obrigado a todos que estiveram deste lado a me acompanhar. Vão me desculpar a qualidade da imagem. Estou a fazê-lo pelo meu computador, porque o telefone estava a haver uma certa dificuldade, que se fosse por lá, talvez nem estaríamos aqui a trocar este feedback. Sendo assim, doutor,
Feliz noite, estamos dispostos para os eventuais e futuros convites. Não hesitem e passar bem, doutor. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. Aliás, acredito que todos vamos concordar. O doutor fez uma apresentação brilhante. A todos que nos acompanharam mais uma vez, tudo em prol da sociedade. E a próxima semana teremos um novo tema, novos convidados e sempre com o intuito de fazer chegar a informação a todos aqueles que nos acompanham. Doutor Diógenes, mais uma vez, obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite e estamos juntos. Não, obrigado, doutor. Passa bem. Ok, obrigado.